Glória a Deus. Graça e paz, amados. Que a presença do Onipotente esteja sobre a vida de cada um de vocês que estão aqui, que estão nos assistindo. E eu quero que você abra aí a sua Bíblia junto comigo em Colossenses capítulo 3. Aleluia. Glória a teu nome, Senhor. Aleluia. Deus é bom o tempo todo, amém, queridos? Certamente o que mais nos importa é que temos a certeza e a segurança que o Senhor está sobre a nossa vida, amém? Quero compartilhar com você aí o que está escrito em Colossenses capítulo 3, a partir do verso 14, diz assim: E sobre tudo isso revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus, para o qual fostes chamados em um só corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. E a palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com gratidão em vossos corações. E tudo o que fizerdes por palavras ou por obras, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus. Amém? Sei que eu posso ser repetitivo, mas aquilo que está no meu coração, que o Senhor tem feito meditar, é que possamos a cada dia, não quero vir aqui para o texto, o versículo acima, que diz, suportai-vos uns aos outros, mas que realmente possamos entender que o amor de Cristo esteja sobre nós, abunde em nós a palavra dele. Mas como isso vai ser possível? A partir do momento que eu e você possamos realmente entender que a palavra dele penetra no nosso coração, e quanto mais nós buscamos, mais nós nos edificamos, mais a palavra nos ensina, mais a palavra nos corrige, e sempre em amor. Eu sei que às vezes o amor precisa levar umas palmadinhas com o amor também, porque aquele que é pai, que é mãe, muitas vezes vai corrigir o seu filho, e corrige com castigo, com uma palmada, mas com amor. E muitas vezes a palavra do Senhor, ela vem realmente nos tirando da nossa zona de conforto, do nosso comodismo. Mas uma coisa, queridos, que precisa estar em nós realmente, é que o amor dele transborde, para que a sua paz ministre a nossa vida, domine o nosso coração, e a sua palavra habite, não só apenas participe no nosso corpo, mas que ela seja abundante na nossa vida, que ela seja abundante no nosso corpo, ensinando uns aos outros, queridos. Muitas vezes a correção, ela não é muito boa, quase praticamente ninguém gosta de ser corrigido, de ser chamado a atenção, mas muitas vezes nós precisamos, porque estamos tão focados às vezes numa coisa que deixamos outras de lado, mas que nós possamos corrigir uns aos outros. Somos iguais perante Deus, perante o Senhor. Deus não tem filhos prediletos, mas tem aqueles que o buscam mais, que tem mais fome, que tem mais sede, que tem mais desejo pela presença dele. Então, queridos, que eu e você possamos, em meio a isso, e tudo aquilo que nós fizemos, possamos fazer, ou por palavras, ou por obras, fazer no nome do Senhor. Às vezes nós queremos nos exibir de dar uma oferta de R$50, mas escondemos quando vamos dar o 2, com coisa que o nosso irmão do nosso lado vai nos falar alguma coisa a respeito de nós. Se estamos fazendo, se estamos entregando uma certa oportunidade, uma oferta, porque temos sido gratos a Deus por aquilo que Ele tem feito em nossa vida. Então, que eu e você possamos ter isso em mente, ter isso no nosso coração, e que possamos orar uns pelos outros,
Sabemos que nós queremos estar perto, estar junto, estar, em comunhão, em unidade a cada dia, mas o que mais prevalece nesse momento é a oração pelos outros. Amém? Que eu e você possamos nessa hora orar ao Senhor, agradecer a Ele por tudo aquilo que Ele fez sobre a nossa vida nesse momento. Então eu quero que você feche seus olhos. Aleluia, Senhor. Papai, nós queremos te agradecer, Senhor. Queremos te bendizer porque o Senhor é bom e a sua misericórdia, Senhor, ela dura para sempre. Que certamente, Senhor, a tua plenitude, Senhor, a tua formosura esteja sobre nós, Papai. Senhor, que esta tua palavra, ela possa ministrar a nossa vida, mas de uma forma diferente. Que sejamos praticantes daquilo que nós estamos ouvindo ou falando, Senhor. Que possamos ter essa ciência no nosso coração, Papai. Que temos, Senhor, essa convicção no nosso coração. Que possamos te buscar, Senhor, não, Senhor, como algo longe, mas sim como algo que está perto de nós. Assim, Papai, nós queremos, Senhor, te louvar, te bendizer, Senhor, dizer que Tu és bom, Senhor, e a Tua misericórdia dura para sempre. Sabemos que a Tua mão está estendida sobre nós e não encolhida, Senhor. Ó Deus amado, que a cada um de nós, Senhor, ó Deus amado, possamos te buscar em intensidade. Possamos, Senhor, buscar o Teu reino, buscar a Tua vontade, Senhor. Conhecer os Teus preceitos, Papai. Vivemos por os princípios que estão na Tua palavra, Senhor. Ó Deus amado, assim nós te pedimos, Senhor. Ministra nossa vida, ministra o nosso coração, Senhor. Queremos, Senhor, ser a extensão deste rio de vida. Queremos que este rio passe por nós, Senhor, e que possamos dar sequência nesse rio. Que não sejamos represas, Senhor, em meio a tantas situações que estão acontecendo, mas que sejamos rios, Senhor, porque o rio, Senhor, a água não para, a água não fica parada, mas ela flui, Senhor. E assim, Senhor, que esta água que mana, Senhor, do trono da graça, Pai, ela esteja sobre nós, Senhor, ela faça fluir sobre nós, meu Deus. E, Senhor, a partir deste momento, Senhor, que os nossos atos, Senhor, sejam atos de justiça, atos de bondade, Senhor, atos de espontaneidade, Senhor, para a Tua vontade, meu Deus. Que isto, Senhor, possa alcançar o nosso próximo, possa alcançar o nosso irmão, meu Deus, possa alcançar a nossa família, meu Pai, os nossos vizinhos, Senhor, aqueles que estão no nosso círculo de trabalho, meu Deus. Senhor, em nome de Jesus, nesse momento, Senhor, que estamos vivendo, onde muitos estão desesperados, Senhor, porque perderam, Senhor, o seu trabalho, ou o seu ganha-pão, ou que neste momento difícil, Senhor, mas, meu Deus, que nós possamos ser a igreja, Senhor, nós possamos ser essa extensão, nós possamos ajudar uns aos outros, Senhor, não só com alimento ou com dinheiro, Senhor, mas também com ajuda espiritual, Senhor, com ajuda psicológica, meu Deus. Possamos ser essa extensão, Senhor. Nos ajude, Senhor, nos capacite e ministre em nós, Senhor, para que possamos fazer desta extensão, Papai, em nome de Jesus, Senhor. Assim, meu Deus, nós te damos graças, Senhor, te louvamos e te bendizemos, Senhor. Ó Deus amado, que a Tua glória, Senhor, a Tua presença inunde a cada dia, Senhor, não somente hoje, não somente agora, Senhor, mas que a cada dia que nós te buscarmos, Senhor, possamos estar mais perto do Senhor, mais perto da Tua vontade, mais perto do Teu querer, Papai. Em nome de Jesus, Senhor, nos ajude, Senhor, assim que nós te pedimos, porque nós precisamos, nós necessitamos do Senhor em nós, porque sem o Senhor em nós não somos nada, Senhor. Estamos mortos, Senhor, nos nossos pecados e delitos, Senhor, mas o Senhor nos traz a vida, o Senhor nos traz a luz, o Senhor nos traz a paz, Senhor. Ó Deus amado, que isso possa ser, Senhor, a mudança, a transformação, Senhor, na nossa vida, Senhor. Me ajuda, Papai, porque eu preciso, Senhor, eu necessito do Senhor sobre a minha vida, Pai. Eu clamo a Ti, Senhor, pela Tua misericórdia, meu Deus. Ó Senhor, que a Tua misericórdia seja sobre a minha vida. Perdoa as minhas falhas, Senhor, os meus pecados, Senhor. Limpa o meu coração, Senhor.
Nos limpa, Senhor, e coração puro, papai. Oh, Senhor, purifica, Senhor, o nosso coração. Oh, Senhor, sejamos, Senhor, coração limpo, Senhor. Coração puro, Senhor, mãos limpas e coração puro, Senhor. Oh, papai, obrigado, Senhor, porque sabemos que o Senhor está, Senhor, a cada dia sobre nós. Oh, Senhor, obrigado, Jesus. Aleluia, papai. Aleluia. Te rendemos graças, Senhor. Entregamos a Ti o nosso louvor, a nossa adoração. Mas que a nossa adoração não seja apenas uma canção da boca para fora. Que nós possamos nessa noite quebrantar o nosso coração, rasgá-lo na Tua presença, Senhor. Entregar a Ti o verdadeiro e genuíno louvor a Ti, Senhor. Aleluia. Quando a música esmorece e o resto desaparece, simplesmente a Ti me achego, ansiando oferecer algo de valor para abençoar o Teu coração. Quando a música esmorece e o resto desaparece, simplesmente a Ti me achego, ansiando oferecer algo de valor pra abençoar o Teu coração. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és Tu, a essência és Tu, Jesus. Ah, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és Tu, a essência és Tu, Jesus. Rei de mensurável, Rei de imensurável valor, ninguém pode expressar o quanto és digno. Embora eu seja pobre e fraco, tudo que tenho é Teu, cada fôlego meu. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és Tu, a essência és Tu, Jesus. Ah, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és Tu, a essência és Tu, Jesus. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és Tu, a essência és Tu, Jesus. Ah, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a
essência és tu, a essência és tu, Jesus. Naranara, naranara. A essência és tu, Jesus. Naranara, naranara. A essência és tu, Jesus. A essência és tu, Jesus. Aleluia, aleluia, Jesus. Tu és maravilhoso, Senhor. Eu te pergunto, o que tem sido a tua essência? O que tem sido a essência da tua vida? O que você tem adorado? De que forma você tem passado o seu tempo? Esses dias conversando com meu irmão no serviço a respeito de celular, chegamos numa conclusão que nós perdemos mais tempo no celular do que na nossa adoração. Nós perdemos muito mais tempo buscando o celular do que buscando ao Senhor. Aí depois nós nos perguntamos: Senhor, mas por quê? Por que está acontecendo isso comigo? Senhor, por que minha vida não vai? Por que minha vida não começa a correr melhor, de uma forma melhor? Por que minha vida está travada? Por que minha finança está travada? Senhor, por que meu emprego não vai? Aí eu te pergunto, o que tem sido a essência da tua vida? Quanto tempo você tem gastado com o Senhor? Será que se você olhar no seu celular, você vai ver lá 70%, 7 horas por dia, igual nós vimos, 7 horas por dia no celular? Queridos, Jesus está voltando. Não temos mais tempo para perder. Eu me pergunto como nós podemos hoje gastar 7 horas no celular e depois queremos orar 5, 10 minutos e queremos que algo aconteça. Queremos que o fogo desça na nossa vida. De que jeito? Qual tem sido a tua essência? Como tem sido a tua adoração? Então, se de alguma forma você se desviou do caminho do Senhor, querido, se de alguma forma você se desviou, você esfriou o teu amor, que você volte à essência da adoração, que você possa sentir o calor do primeiro amor. Em nome de Jesus, querido, acorde, desperte. Desperte, tu que dormes, desperte. Vamos cantar mais uma vez. Declare isso como um start na tua vida, que você vá voltar à essência da adoração. Esqueça o mundo, esqueça os banquetes que tem te oferecido e volte à essência da adoração. Vamos declarar isso. Vamos voltar à essência da adoração. Estou voltando. Diga isso: estou voltando, papai. Estou voltando. Estou voltando à essência da adoração. E a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Me perdoa pelo que eu fiz dela. Quando a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Estou voltando à essência da adoração. E a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Me perdoa pelo que eu fiz dela. Quando a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Aleluia, aleluia. Glórias a ti, Jesus. Seja a nossa essência. Aleluia. Nos enche, Senhor. Nos enche com a tua unção e com o teu poder, até que nós venhamos transbordar, Senhor. Aleluia. Declare isso. Doce está
na tua presença e atrair teu coração. Quero entrar no Santo dos Santos e render minha adoração. Doce está na tua presença e atrair teu coração. Quero entrar no Santo dos Santos e render minha adoração. Meu desejo meu desejo meu desejo meu desejo transpirar o teu perfume em minha pele, encostar-me em teu peito, Senhor, ter você como meu íntimo amigo. Meu desejo transpirar o teu perfume em minha pele, encostar-me em teu peito, Senhor, ter você como meu íntimo amigo. Meu desejo meu desejo meu desejo Deus, meu desejo meu desejo transpirar o teu perfume em minha pele, encostar-me em teu peito, Senhor, ter você como meu íntimo amigo. Meu desejo transpirar o teu perfume em minha pele, encostar-me em teu peito, Senhor, ter você como meu íntimo amigo. Meu desejo transpirar o teu perfume em minha pele, encostar-me em teu peito, Senhor, ter você como meu íntimo amigo. Meu desejo meu desejo meu desejo Deus, meu desejo meu desejo Aleluia, que o teu desejo seja transpirar na presença do Senhor, que o teu desejo seja cada dia mais e mais mergulhar de cabeça nas Escrituras. Oh Senhor, queima o teu amor dentro do nosso coração, Senhor. Nos queima, papai. Nos leve, Senhor, a lugares mais altos, Senhor. Nos leve, Senhor, a lugares, Senhor, que jamais chegamos ou que jamais imaginemos, mas nos leve
nos leve à verdadeira adoração. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia. Aleluia. Obrigada, Senhor, mais uma vez. Estamos aqui, ó Deus. E cada palavra que foi mencionada nessa noite até agora, que nós possamos pedir a Deus que abra os nossos olhos, que abra os nossos ouvidos, que possamos entender o que está acontecendo. É momento de nos prepararmos para algo grandioso. Grandioso, as pessoas não entendem, as pessoas de fora não entendem o que está por vir. Mas o Senhor está dando oportunidades de você se preparar, porque haverá um tempo em que precisará de pessoas, de profetas. É a igreja do Senhor, aquela escolhida que agora está dormindo. Acorde, que você possa ouvir a palavra de Deus, a voz do Senhor, e que nessa noite você possa compreender o que está acontecendo. Não se engane. Sim, é fim dos tempos, sim. Mas é um momento de nos erguermos, de nos prepararmos, porque é o dia em que Jesus voltar, os escolhidos, a igreja do Senhor, a noiva, ali estará preparada. Eu e você estaremos em frente, porque o Senhor nos deu autoridade aqui na terra. Acorde, aleluia. Abre os teus ouvidos, os teus olhos nessa noite. Aleluia, aleluia. Abre os meus ouvidos, eu quero ouvir. Abre os meus olhos, eu quero ver. Abre o meu coração, quero sentir o teu amor, o teu amor. Aleluia. Abre os meus ouvidos, eu quero ouvir. Abre os meus olhos, eu quero ver. Abre o meu coração, quero sentir o teu amor, teu grande amor. Eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor por ti. Eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor por ti. Cante novamente. Abre os meus ouvidos, eu quero ouvir. Abre os meus olhos, eu quero ver. Abre o meu coração, quero sentir meu grande amor, teu grande amor. Eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra
quero perder o sono outra vez, queimando de amor por ti. Eu quero me apaixonar outra vez, eu quero me desesperar outra vez, eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor por ti. Eu tenho sede, eu tenho fome, fome de ti. Eu tenho sede, eu tenho fome, fome de ti. Cobre-me com teu calor, com teu amor, revela-te a mim. Cobre-me com teu calor, com teu amor, revela-te a mim. Eu tenho sede, eu tenho fome, fome de ti. Pois tenho sede, pois tenho fome, fome de ti. Cobre-me com teu calor, com teu amor, revela-te a mim. Cobre-me com teu calor, com teu amor, revela-te a mim. Aleluia. Glória a Deus. Jesus. Você continua nessa presença do Senhor, porque Ele é o nosso respirar. Ele é tudo que temos. E que você possa continuar na adoração, porque Ele é tão maravilhoso. Ele tem o melhor para cada um de nós. Ele tem o melhor para você nessa noite. Aleluia. Este é o meu respirar. Este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão. Jesus, tu és meu pão. Tua vontade vindo em mim. Eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti. Este é o meu respirar. Este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão. Jesus, tu és meu pão. Tua vontade feita em mim. Eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti. Eu nada sou
sem ti. Sem ti, perdido estou sem ti. Eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti. Eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti. Eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti. Eu nada sou sem ti. Diga o quanto você é dependente dele. Diga o quanto você precisa do Senhor. Diga a Ele o que você é sem a presença dele na sua vida. E diga a Ele o quanto você precisa se arrepender e voltar ao caminho, voltar à essência. Perdido, Senhor, estamos sem ti. Perdido, perdido estou sem ti. Eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti. Eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti. Eu nada sou sem ti. Te damos honra, te damos glórias, louvor, reconhecemos o teu senhorio e nos submetemos à tua soberania. Tu és perfeito, sim, Senhor, perfeito em todos os teus caminhos. Aquele que tem o controle de todas as coisas. Bendito, benigno, sim, Senhor. Nos transforma. Quebra, Senhor, na nossa mente todos os sofismas, todas as mentiras, todos os enganos, todas as fortalezas da religiosidade que foram sendo estabelecidas e instaladas e que nos impede de enxergar, de entender as coisas como de fato elas são. Tira as escamas dos nossos olhos. Torna viva a tua palavra dentro de nós. Cria em nós um coração puro, um coração reto. Obrigado, Senhor.
pelo privilégio de poder fazer parte dessa geração. Obrigado por ter escolhido a cada um de nós para nascermos e vivermos na geração que verá a volta do Senhor Jesus e a consumação de todas as coisas. Digo isso com toda a convicção e com o entendimento daquilo que está nas Escrituras. Isso é um privilégio. Prepara a tua noiva, limpa a veste da tua noiva, prepara a tua igreja. Nos prepara, Senhor. Que sejamos preparados para a guerra, para a batalha. Que sejamos como soldados aprovados, que não têm do que se envergonhar, que manejam bem a palavra, a espada, que não se embaraçam com as coisas dessa vida, mas se apresentam prontos somos parte do teu exército. Obrigado, Senhor. Muito obrigado pelo teu amor e pela tua misericórdia. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Podemos sentar. Se alguém puder pegar um copo de água para mim, deixar aqui. Acender a luz. Amém. Boa noite a todos vocês que estão aqui no templo. Boa noite a vocês que estão em casa. Pessoal que está em casa aí, o som está melhor, né? O som está mais nítido, está melhor. Quero agradecer ao meu grande amigo, pastor Rogério. Esteve aqui essa semana com o Rodrigo e ajustaram o som para que ele ficasse bem melhor, principalmente para quem está em casa. Tá bom? Então, quero mandar um abraço e um agradecimento ao meu grande amigo, pastor Rogério. Obrigado, viu? Amém, queridos? Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 25. Mateus 25. Nós vamos ler a partir do versículo de número 14. Eu acredito que é um texto bastante conhecido por todos. E creio que aqueles que leem as Escrituras, pelo menos uma vez, já deve ter lido essa parte de Mateus 25 aqui, esse texto. Nós vamos ler então a partir do versículo de número 14, tá bom? Diz o seguinte: pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um ele deu 5 talentos, a outro 2 talentos e a outro 1. A cada um segundo a sua própria capacidade. E então partiu. O que recebeu 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebeu 2 talentos ganhou outros 2. Mas o que recebeu 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo,
Voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebeu 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste, aqui tem outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim, o que recebeu 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo e que ceifas aonde não semeaste e ajuntas aonde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifo aonde não semeei e ajunto aonde não me espalhei? Então deveria, portanto, entregar o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem 10, porque a todo aquele que tem, se lhe acrescentará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil lançai-o para fora nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dentes. Amém? O que eu vou falar nessa noite, o que eu quero compartilhar com você que está aqui, com você que está em casa, um pouco nessa noite, é sobre uma frase muito simples: no final todos nós prestaremos conta. Isso é simples e verdadeiro. No final todos nós haveremos de prestar contas. Mas antes de eu entrar propriamente na palavra, o versículo 29, se você ler ele rápido e sem fizer uma pequena análise aqui, talvez você vai ver que o texto fica um pouco sem entendimento. Então é necessário que você entenda do que o texto está dizendo. Por quê? Diz assim, versículo 29, porque a todo o que tem se lhe será acrescentado e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Então, como pode ser tirado uma coisa que ele não tem? O texto está dizendo que a todo que tem se dará mais, se acrescentará e terá em abundância, mas o que não tem, até o que tem lhe será tirado. O que seria isso? Porque vai ser tirado se ele não tem? É contraditório o texto? Do que o texto está dizendo? Então, só para você entender um pouquinho, faz parte do contexto do que eu quero ensinar nessa noite, é: ao que não tem responsabilidade, ao que não tem temor, ao que não tem entendimento da preciosidade que lhe foi entregue, até o que ele tem vai ser tirado. Então, esse não ter aqui não está relacionado ao que ele recebeu em mãos, mas aquilo que ele não tem internamente. Então, esse não ter aqui é a responsabilidade que ele não teve em administrar de maneira justa e correta aquilo que ele recebeu. Amém? Mas com base no texto, e eu vou falar agora o que talvez seria a conclusão. Então você vai ver isso aqui repetido. Com base no texto, queridos, o que mais importa entender é que no final das contas, né, no frigir dos ovos, o que vai valer a pena, o que vai realmente ser colocado em consideração
Não é o quanto e nem o que você recebeu, mas é o que você fez com o que você recebeu. Então, no final de tudo, é isso que nós precisamos ter em mente. Que não é o que você recebe, não é o quanto você recebe, mas é a resposta que você deu ao que você recebeu. Então não é sobre ter muito ou ter pouco, não é sobre isso, é sobre o que você fez com aquilo que eu te dei. Essa é uma grande e boa pergunta. Agora vamos lá, para você entender e analisar comigo o texto e o contexto de Mateus 25. Essa passagem da parábola dos talentos, ela vem logo depois de uma outra parábola muito importante, que é a parábola das 10 virgens. Mas tanto o capítulo 24 de Mateus, quanto o capítulo 25 de Mateus, ambos esses dois capítulos, eles contêm uma série de explicações e de orientações de Jesus aos discípulos, certo? E às pessoas que estão relacionadas ao quê? Ao final dos tempos. Então, nós estamos, inclusive, de terça-feira, estudando, né, nesse exato momento, o capítulo 24 de Mateus, que faz parte do contexto da volta de Jesus. Então, tanto o capítulo 24 de Mateus, quanto o capítulo 25 de Mateus, é uma série de mensagens, é uma série de orientações e explicações que Jesus está dando para os seus discípulos e para aqueles que estavam ali, relacionados ao final dos tempos, a sua volta, a prestação de contas, e a parábola dos talentos é uma delas. É uma delas. Lembra que há um tempo atrás, tomando como base a parábola das 10 virgens, né? E as virgens aqui, no caso, ainda elas são o quê? São noivas, não é? Mas o casamento já aconteceu? Se você olhar, se você fizer uma pequena análise da parábola das 10 virgens, quantas virgens são? 10, não é? E todas eram noivas, certo? Todas eram noivas. Então o noivado seria o quê? É uma aliança pré-estabelecida, mas que ainda não quer dizer que o casamento foi concluído. Porque quando que o casamento seria concluído? Na volta do noivo. Então como que funciona um casamento? Judaico principalmente. O casamento judaico é feito uma aliança aonde o noivo, ele entrega para a noiva um penhor e para o pai da noiva ele dá o dote. E ele diz, olha, ela já está preparada para mim, ela já está separada para mim. Então o que eu vou fazer? Eu vou ir preparar um lugar, eu vou preparar e deixar a casa pronta, certo? Para que daqui a um tempo eu venha e a leve. Não sei se você consegue entender que o casamento judaico, na verdade, é uma explicação do que vai acontecer com Jesus e com a igreja. Só que essa aliança ou pré-aliança chamada noivado só era consumada quando? Quando o noivo voltasse e encontrasse a sua noiva da mesma maneira como ele a deixou, pura para ele. Então ela não poderia ter contraído um outro relacionamento, ou ela não poderia viver uma vida de qualquer maneira. Por quê? Porque ela já estava ali, aliançada com ele. Então o que ele disse é tão interessante, por quê? Porque o casamento só se dará como? Na volta do noivo. Ali. E é tão interessante, se você depois quiser pesquisar o casamento judaico, como que ele funciona? Exatamente desse jeito. Vem um amigo do noivo antes, dizendo para a noiva que o noivo está chegando, que o noivo está vindo. Então a noiva que já estava preparada ali para o casamento, certo? O que ela faz? Ela sai
da onde ela está, encontrar o seu noivo, e o noivo também vem, e ambos se encontram aonde? No meio do caminho. Então, a noiva sai do lugar cerimonial, e o noivo vem vindo, ambos se encontram aonde? No meio do caminho. Ali juntos eles vão para as bodas, ou para a cerimônia consumar o quê? O ato do casamento. Então é tão interessante porque se nós pensarmos na volta de Jesus, é exatamente o que vai acontecer. Nós, como noiva, nos encontraremos com Ele aonde? Nos ares. Então nós saímos daqui da terra e Jesus vem vindo do céu. Onde que nós nos encontramos? No meio do caminho. E dali vamos para o milênio, que é a boda do Cordeiro. Então, só para você entender o contexto de Mateus 24 e 25, inclusive a parábola dos talentos. Então, é algo relacionado ao quê? A volta e a consumação do tempo. Então, você precisa entender que há uma mensagem central que esse texto e esse contexto quer nos trazer. Agora, vamos lá. Vamos analisar aqui primeiramente o versículo de número 14. Acompanhe comigo aí. Mateus 25:14 diz assim: pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. Primeira pergunta que eu faço a você que está aqui e você que está em casa: quem é esse homem aqui da parábola? Já parou para pensar? Quem é esse homem? A Bíblia diz que, pois, será como um homem. Quem é o homem? Quem é esse homem da parábola? Primeira pergunta que você precisa fazer e entender. Bem, se essa parábola, se esse texto, assim como os outros, como eu expliquei, de Mateus 24 e 25, estão todos relacionados, de maneira escatológica, a preparar os discípulos de Jesus e as pessoas para a volta dele, então esse homem da parábola, quem é? Jesus. É Jesus esse homem da parábola. Então vamos lá. Será que é Jesus mesmo, pastor? É só você ler o que vem depois, que diz que ausentando-se do país. Então vamos lá. Quem se ausentou do país ou quem se ausentou por um período e vai voltar? Então, é só você ler um pouquinho com mais atenção, você vai ver que quem é que se ausentou por um período. E é tão interessante que, relacionado ao casamento judaico, a Bíblia diz que o Espírito Santo é o quê? É o penhor da nossa salvação. O que é penhor, lembra? É a garantia que o noivo deu de que ele voltaria. É o selo. Assim como ele dava para a noiva um presente, um penhor, dizendo: ó, tá vendo isso aqui? É meu. Então eu vou deixar com você como garantia de que eu vou voltar. E ela sabia que ele ia voltar por causa do quê? Do penhor. Então o Espírito Santo é o quê? É a garantia que o noivo vai voltar. Então olha que interessante. Ele será como um homem. Quem é o homem? Jesus, que ausentando-se do país. Então quem que se ausentou por um período de tempo, mas vai voltar? Jesus. Continuando diz, chamou os seus servos. Quem é servo aqui? Você que está em casa aí, você é servo? Então olha que interessante, quem é o homem? Jesus. Quem se ausentou e vai voltar? Jesus. Então nós já sabemos que o texto está falando de dois grupos de pessoas. Quais são os dois grupos de pessoas? Primeiro, de Jesus, e depois daqueles que são chamados servos ou discípulos de Jesus. Então, aqui são dois grupos. O primeiro está relacionado o homem, é Jesus, e sem dúvida nenhuma, ele se ausentou por um período, mas ele vai retornar. Agora a questão é,
você é um servo? Pense muito bem para responder. Por que, pastor, que eu devo pensar muito bem? Porque se você disser que você é um servo, então você está admitindo que ele entregou bens para você. Porque a Bíblia diz que ele chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. Agora, você é servo, amém? Não tenha medo, né? Assuma aí, não sou servo. Então você é servo, então ele lhe confiou bens. Porém, como o texto deixa muito claro, de quem são esses bens? De quem é? De quem o texto diz que é? Do homem. Que homem? Aqui no caso de Jesus. Então olha lá. Pois será como um homem, Jesus, que ausentando-se do país, foi, mas vai voltar. Essa é a nossa maior esperança e desejo. Que o mesmo Jesus que vocês viste subir, vocês verão. Certo? Então, ele foi, mas ele vai voltar. Ele chamou os seus servos, nós somos servos, e confiou os seus bens. Então, de quem são os bens? Dele. Então, essa é a primeira coisa que você precisa entender. Quem é Jesus, aliás, quem é o homem, que ele foi, mas vai voltar. Você é um servo e que os bens não são seus. Bem, se os bens não são nossos, explica o porquê haverá prestação de contas. Por quê? Se os bens aqui entregues aos homens fossem aos servos, melhor, se os bens entregues aos servos fossem dos servos, não haveria o porquê de ter prestação de conta, porque afinal você faz o que você quer com aquilo que é seu. Mas é sua ou é seus bens? E você já vai entender daqui a pouco o que são os bens. É seu? Não. Por isso você precisa entender que um dia todos nós havemos de prestar contas. Segunda parte é todos receberam bens. Então não há isenção. Não há isenção? Não. Todos receberam algum tipo de bem do Senhor. E um dia haverão de prestar conta. Por quê? O que são bens? Quando você pensa ou ouve a palavra bens, o que vem à sua cabeça? Sei que não dá para me ouvir vocês, né? Porque vocês estão com a máscara, nem sei se vocês estão falando, né? Mas o que são bens? Bens é tudo aquilo que você tem que tem valor, sim ou não? Aquilo que é agregado valor, então isso são bens. Então vamos lá. Tempo, dinheiro, saúde, capacidade, talentos, família e etc. Tudo isso é o quê? Um bem que não é seu, que você recebeu de Deus para administrar de maneira sensata e correta. Mas um dia você vai ter que fazer o quê? Sentar com ele, porque ele foi e vai voltar, e prestar conta daquilo que ele confiou. Isso é tão real, queridos, que nós falamos, né? Tudo nós cantamos, tudo que eu tenho é teu, a minha vida é tua, né? E aí canta, é coisa mais linda, mas na prática não vive. Nem as filhas que eu tenho são minhas, porque a Bíblia diz, os filhos são
herança do Senhor. E o fruto do ventre é o seu galardão. Por isso, eu e você não podemos cuidar nem da família da maneira como nós queremos. Porque a nossa família tem um dono. E um dia nós vamos ter que falar o que para ele? E um dia ele vai perguntar o que? O que você fez com os filhos que eu te dei? Porque as pessoas, queridos, elas se escondem, ou é fácil de se esconder dentro desse texto aonde? Ah, eu não tenho ministério na igreja, né? Eu não canto, eu não prego, eu não estou no som, eu não sou tesoureiro, eu não sou nada na igreja. Então, estou de boa. Achando que bens são as coisas apenas relacionadas ao ministério, e não é. Porque se você é servo, quem é servo aqui? Se você é servo, tudo que você tem não lhe pertence, mas pertence ao seu Senhor. E tudo que o servo tem é apenas aquilo que o Senhor permitiu ou deu para que o servo tivesse. Então tudo, a saúde, como eu disse, o dinheiro, os seus talentos, a sua capacidade, tudo isso não é seu. E tudo isso é um bem que você recebeu. Por isso não há isenção. Por que não há isenção? Porque não tem como alguém falar, eu não recebi nada. Todos recebemos alguma coisa. Qual é a diferença? Uns recebem mais e outros menos. Porém, todos receberão. Aliás, todos receberam. E se todos receberam e são servos, e sabem que um dia o Senhor vai voltar para prestar conta, o que isso precisava gerar em nós? Aquilo que o texto no versículo 29 denuncia. O quê? Juízo, prudência e responsabilidade. Porque nós não podemos deixar que essas coisas nos falte. Agora, não pense você que está aqui e você que está em casa, que você não haverá de prestar contas de todas as coisas que Deus confiou a você. Por isso, queridos, nós temos que ter muito cuidado e ser muito sério quando falamos que somos servos de Deus. Como que eu digo que sou um servo de Deus? Vou dizer sobre o tempo. Porque o tempo é um bem, sim ou não? E talvez um dos mais preciosos, né? O bem. As pessoas, o tempo, perdão. As pessoas costumam falar que tempo é dinheiro, né? Por quê? Porque para você adquirir dinheiro, para você fazer dinheiro, você precisa fazer o quê? Vender o seu tempo. Então você vende parte do seu tempo, da sua capacidade, para adquirir alguma coisa. Agora, olha que interessante. Se não é seu, é de Deus, então você deveria fazer aquilo com essa consciência. Então, até o tempo. Se o tempo é um bem, se eu sou um servo, e esse bem tem um dono, então o que eu deveria entender? O que eu tenho feito com o tempo que Deus me confiou. Então esse negócio, essa conversa fiada de que não tem tempo para ler Bíblia, não tem tempo para orar, não tem tempo para... É tudo conversa fiada. E já dou de antemão a você logo um aviso. Não haverá justificativas palpáveis e plausíveis diante daquele dia que haveremos de prestar conta. Porque nós vamos ver que a prestação de conta, ela passa por um crivo de justiça. Por quê? Porque Deus não exigirá de você o que você não poderia dar.
Deus só exigirá de nós aquilo que era possível dar. Então o cara que teve um talento poderia, né, dizer alguma coisa se ele tivesse recebido quantos? 5. Aí falar, Senhor, eu não... Mas a Bíblia diz que Deus deu de acordo com a capacidade. Então entenda, você tem exatamente aquilo que você é capaz de ter. Agora o desenvolvimento é com você. Então não pense que você não haverá de prestar conta, porque vai prestar contas. Amém? Versículos 15, 16, 17 e 18. Vamos ler novamente. Versículos 15, 16, 17 e 18 diz assim: a um ele deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade. E então partiu. É tão interessante, olha aqui para mim, que as pessoas elas têm uma visão tão errônea sobre dons, que elas acham que dons é aquilo que serve só para fazer na igreja. E a Bíblia diz que Deus deu dons aos homens. E homens aqui é no sentido geral da palavra. Então quem recebeu dons de Deus? Todos. E ele partiu, versículo 16. O que recebeu 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebeu 2 ganhou outros 2, e o que recebeu 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Então vamos lá. Na primeira parte, o que nós entendemos? O homem é Jesus, certo? Ele foi e vai voltar. Eu sou um servo e os bens não são meus. Por isso eu vou prestar conta. Na segunda parte aqui, o que eu quero que você entenda? Primeiro, a entrega e o ajuste de contas são justos. Por quê? Porque seguem critérios de avaliação de Deus. Por que o ajuste de conta vai ser justo? Porque o critério de entrega é de acordo com a capacidade. Por isso não há justificativa. Porque o que tinha 1 pode falar, eu só consegui mais 1. Beleza. Deus não esperava dele o quê? O resultado do que deu 10. Por quê? Porque ele não tinha capacidade para aquilo. O texto diz isso, queridos. Por isso entenda algo. Justiça não é todos iguais. Isso não é justiça, isso tem um outro nome. Sabe o que é justiça? É Deus agir de acordo com a capacidade, de acordo com a resposta de cada um. Então Deus trata todos iguais? Sim ou não? Não. Deus ama todos iguais. Mas o tratamento é de acordo com aquilo que você responde, a resposta que você dá. Porque não seria justo algumas coisas. Então, por que é justo o ajuste de conta? Por quê? Porque a entrega, certo? Foi de acordo com o quê? Com a capacidade. Então, quer dizer, há critérios de avaliação. Deus avalia. Por que está escrito aqui, muito é dado, muito lhe será? Porque são critérios de justiça. Como é que Deus pode cobrar de todo mundo a mesma coisa? Sendo que cada um tem uma capacidade. E essa capacidade é avaliada segundo a sua infinita sabedoria e dada segundo a sua justa medida. Então não seria justo o cara que recebeu 1 talento ser cobrado por Deus a dar o mesmo resultado para aquele ou daquele que recebeu 5. Porque não é isso que o texto está dizendo. Então por que o juízo será justo? Por quê? Porque você não tem justificativa.
Por que eu não tenho justificativa? Porque Deus não te cobrará o que você não tinha capacidade de entregar. Por isso nós somos indesculpáveis diante de Deus. Então você será. E eu digo isso até de mim. Eu posso estar errado no que eu vou dizer, mas eu acredito que aqui do ministério eu sou o que menos dorme e o que menos tempo tem com a família. Sem medo de errar. Se você quiser sentar comigo e falar sobre isso, a hora que você quiser. Eu vou te perguntar quantos dias da semana você passa com a sua família. E eu vou dizer quantos dias eu passo com a minha, com tempo de qualidade como eu deveria. E quanto tempo nós dormimos. E quanto tempo nós dedicamos. Agora, seria muita ingenuidade da minha parte pensar que isso me torna um privilegiado ou me torna melhor do que você, não. Por que que eu tenho que dar essa resposta? Por quê? Porque a quem muito lhe foi confiado, eu sabia que a responsabilidade de assumir o ministério, o pastoreio, isso viria junto. Então eu não posso exigir de você aquilo que Deus exige de mim. Então Deus não vai cobrar de você aquilo que você não poderia dar. Então, exemplo, fique tranquilo, Deus nunca vai cobrar de você o tempo, as horas e tudo aquilo que o pastor da igreja faz. Mas Ele vai exigir de você o que você deveria e poderia fazer. Então não fique preocupado com o juízo sobre mim, mas sim sobre você. E sobre isso você precisa entender que a entrega e o ajuste de contas são justos porque seguem critérios de avaliação. É Deus quem avaliou. É Deus. Deus avalia e de acordo com a sua avaliação Ele distribui. Você recebeu de acordo com a sua capacidade. Então entenda, e você não pode se esconder nisso. Como assim, pastor? Eu não posso me esconder nisso. Você tem uma capacidade, sim ou não? Você tem uma capacidade. E você recebe algo de acordo com essa capacidade. Mas para quê? Para desenvolver. Então entenda algo. Você tem mais capacidade do que você imagina. Por quê? Porque a prestação de conta e o ajuste aqui é sobre o quê? Sobre você teria capacidade de desenvolver aquilo que eu te dei. Então você tinha 1, você poderia ter ganho 2. Você tinha 2, 4, 5, 10. Então quer dizer, você sempre tem capacidade. Em outras palavras, olha aqui para mim. Você sempre poderá fazer mais do que aquilo que você tem feito. Tem como dar um pouquinho mais. Tem como. Tem como melhorar um pouquinho mais. Tem como. O que está faltando às vezes é o quê? Boa administração. Em qualquer área da vida. Mas você poderia. Por quê? Porque você nunca terá apenas a capacidade daquilo que você tem nas mãos. Você sempre terá capacidade além, a mais. E é tão interessante sobre isso. Eu não me engano, não sei se vocês podem me ajudar, se é na primeira ou na segunda multiplicação, que Jesus manda os discípulos ver quantos pães haviam. Jesus fala, façam a revista aí, né? Passa a revista e vê quantos pães tem. Eu acho que é na segunda multiplicação. E aí a Bíblia diz assim que
os discípulos saindo para ver quantos pães haviam, eles descobriram e trouxeram também o quê? Peixes. Então olha só, Jesus manda eles ver quantos pães tinham. E ao voltar, o que eles voltam com o quê? Com pães e peixes. Isso quer dizer o quê? Que nós temos capacidades e coisas escondidas que nem nós sabíamos. Qual é o problema? Não gastamos tempo percorrendo atrás, minuciosamente, ponderando, entrando dentro de nós mesmos, ampliando a nossa capacidade. Então olha que interessante, os discípulos saem atrás de pão e voltam com pão e peixe. Onde estava o peixe? Lá. Então você sempre tem uma capacidade maior do que você tem exercido. Então você sempre poderá dar mais. Amém? Então você recebeu uma capacidade. Você que está em casa aí, você recebeu uma capacidade e você será cobrado de acordo com essa capacidade. Deus não exigiu ou não vai exigir daquele que foi entregue o resultado dos outros. E você sabe que é tão interessante esse texto, e eu já fiz algumas análises sobre ele, de vários aspectos, e uma das análises que eu faço, que é o seguinte, que tem um outro problema nesse texto aqui, né? O cara fala assim, eu enterrei porque o senhor deu 2 para um, 5 para outro, né? Eu fiquei cabreiro, que o senhor me deu só um, o senhor fez acepção de mim, e eu também enterrei isso aqui. Por que Deus não deu 5 para aquele que ele deu 1? Porque na sua infinita sabedoria ele sabia que o cara ia enterrar os 5. Mas para também não ter justificativa dele dizer que não ganhou nada, então foi confiado para ele o mínimo. Então, queridos, não se trata, ou o texto não está relacionado com quantidade. Não é sobre isso. É sobre o que nós estamos fazendo com o que Deus tem confiado a nós. Fato é, eu e você seremos cobrados de acordo com aquilo que nós temos como capacidade. Repito, eu sou o pastor desse ministério. Então, Deus não cobrará de você o serviço pastoral que Ele exige de mim. Porém, isso não isenta de você o serviço que é seu. Sabe por quê? Porque Deus também não cobrará de mim o que era para você ter feito aqui. Então, eu vou dar conta daquilo que Ele me vocacionou, e você vai dar conta daquilo que Ele te vocacionou. Então eu fico tranquilo, porque Deus não vai cobrar de mim o que era para você ter feito. Então o pastor não pode fazer tudo, e nem tem como. Mas eu preciso fazer o que Deus me chamou para fazer. E nisso eu fico tranquilo. Então preste bastante atenção nisso. Porque naquele dia, ele não vai dizer assim, fulano, presta conta aí do que o pastor Netson fez, da administração dele. Então fique tranquilo, queridos. Não se preocupe com a administração pastoral, ou com o que o pastor fez ou não, com relação a desempenho aqui. Se preocupe com o que você deveria estar fazendo e poderia estar fazendo. E é sobre isso que nós vamos prestar conta.
Deus nunca nos cobrará daquilo que não podíamos fazer, mas apenas do que nos era possível. Então, Deus vai exigir de você, ou vai cobrar de você, aquilo que Ele sabe que você não poderia dar. Isso seria justiça? Vamos ser sinceros. Olha como o texto é maravilhoso e justo. Que Deus deu de acordo com a capacidade de cada um. E a cobrança também não foi desproporcional, não é? A entrega foi proporcional e a cobrança também foi proporcional. Então, isso é maravilhoso. Por quê? Porque Deus nunca vai exigir de você o que de fato Ele sabe que você não poderia fazer. Porque não haveria justiça nisso. Que justiça há em Deus cobrar de você algo que Ele sabe que você não pode fazer? Não há justiça. Agora, onde há justiça? Deus falar, isso aqui você poderia, porque não fez? Porque foi preguiçoso, irresponsável e uma série de outras coisas. Então agora vai prestar conta. Não sei qual foi os reais e verdadeiros motivos, deve ter sido vários, que levaram esse cara a enterrar o talento. Inveja, decepção, preguiça, não sei. Fato é, você sabe uma coisa que me vem agora à cabeça aqui? E olha que coisa interessante que o texto nos ensina, que nós temos duas classes de pessoas que vão prestar conta. Os que fizeram alguma coisa e os que não fizeram nada. Ambos vão prestar conta. Então vai prestar conta quem trabalhou, e a prestação de conta é sobre o quê? Porque é uma prestação de conta, vem, servo bom. E também quem não fez nada. Você também vai prestar conta. Então, vai prestar conta quem faz e faz errado, e vai prestar conta quem nem sequer errado faz. Então, todos haveremos de prestar conta. Versículo 19, para a gente poder terminar. Eu acho que o pessoal está amando o culto assim, viu? Porque eu sempre termino mais cedo, né? Eu acho que o pessoal fala, pastor, fica só assim, porque o senhor está sempre terminando o culto mais cedo. Amém. O último texto que nós vamos analisar para concluir. 19. Versículo 19. Diz assim: depois de quanto tempo? Muito tempo. Voltou o Senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, olha aqui para mim. Vocês que estão aqui e vocês que estão em casa. O versículo 19 nos dá um alerta. Não se esqueça e nem perca isso de vista. O seu Senhor vai voltar. Está no texto. Ele vai voltar. E ao voltar, sentará conosco para nos fazer uma pergunta. O que você fez com os dons, com os talentos, com o dinheiro, com o tempo, com os filhos, com a família e com tudo aquilo que eu te confiei? Fato é, versículo 19, depois de muito tempo, ainda que alguns tenham a sua volta, a sua vinda, por demorada, como diz as Escrituras,
Na verdade, o que ele está fazendo? Alongando a sua misericórdia, para ver se mais pessoas sejam salvas. Agora, fato é, o Senhor vai voltar. E como diz o texto, ele vai ajustar contas. Conclusão. Ao analisarmos esse texto, fica claro que não importa o quanto ou o que recebemos, mas o que fizemos com isso. Não haverá desculpas, pois a entrega foi de acordo com a justa e proporcional visão e capacidade de cada um. Só há cobrança melhor, porque era possível uma resposta. Então, se há cobrança, é porque Deus sabe que nós poderíamos dar uma resposta. Então pense nisso, durma com isso, medite nisso essa semana, que nós haveremos de prestar conta, dentro da sua capacidade, dentro daquilo que você pode fazer, desenvolver, faça. Amém? Vamos orar? Fique de pé. Aleluia. Glória ao teu nome, Senhor. Sim, glória ao teu nome, que é perfeito. Sim, é perfeito. Obrigado, Senhor, por mais uma noite. Noite onde temos comunhão com os outros, aonde podemos, por meio das músicas, louvar o teu nome, mas principalmente por meio da palavra e do ensino, sermos alinhados e treinados, preparados para vivermos uma vida melhor e mais digna do Senhor. Que essa palavra nessa noite sirva de inspiração, de alinhamento, de expansão de entendimento, para que possamos dar uma resposta. Que entendamos, como o texto nos ensina, que o Senhor foi, mas voltará, nos entregou e confiou bens. De acordo com a nossa capacidade, haveremos de prestar contas, porque o Senhor voltará e nos fará uma pergunta crucial, que é: o que você fez com aquilo que eu confiei a ti? Que nós sejamos como os homens do texto que foram encontrados, prudentes, responsáveis e fiéis. E podemos assim ouvir: entra no gozo do seu Senhor. Tira de nós e do nosso meio, da nossa mente, tira tudo aquilo que está impregnado em nós, que poderia nos prender, toda irresponsabilidade, toda frustração, toda inveja, tira, para que todos nós, cada um dentro da sua própria medida e capacidade, desenvolva aquilo que lhe foi entregue. Obrigado por essa palavra. Amém. Lembrando todos vocês, terça-feira, das 8 às 9h30, nós temos lá pelo Zoom, via Zoom, é uma escola online, a escola de princípios. Estamos desenvolvendo o tema, um panorama do livro de Apocalipse, porém estamos estudando agora, que está correlacionado com o livro de Apocalipse, o capítulo 24 de Mateus. Certo? Então, não perca, tem sido uma aula maravilhosa. Lembrando também que gabinete pastoral, aconselhamento pastoral, está tendo de segunda e quarta-feira. Se você precisa, por enquanto, fale diretamente comigo. Por que por enquanto? Porque logo, logo, nós teremos uma secretária para cuidar disso, em nome de Jesus. E quinta-feira temos a escola Mestres e Profetas, com o curso Bereshit. Já é uma escola que já é um pouco mais fechada, porque primeiro você tem que ter pelo menos um pouco de bagagem,
que é da outra escola, ganhar um pouco mais de consistência, porque os ensinos são um pouco mais aprofundados. Amém? Lembrando que amanhã às 8h30 nós teremos a reunião, né, Rodrigo, com a Juventude Princípio. Então, não perca, e no domingo que vem, no mesmo horário, estaremos aqui. Amém? Que Deus te abençoe, abençoe você que está aqui no templo, abençoe você que está aí na sua casa, que a mão do Senhor, a sua graça, a bondade e misericórdia se estenda sobre você, e que essa palavra surta o efeito necessário na sua vida e na minha vida, no nome de Jesus. Amém.